Vi em meu sonho que Cristão chegara a um vale onde avistou, ao longo do caminho, 3 homens adormecidos, com grilhões nos tornozelos. O nome de um deles era Simplório, outro se chamava Indolência e o terceiro Presunção. Cristão aproximou-se deles e gritou: "Vocês são como os que dormem no meio do mar agitado ou deitam-se sobre as cordas de um alto mastro. Pois o mar morto está debaixo de vocês, um abismo sem fundo. Despertem e venham. Se estiverem dispostos, posso ajudá-los a livrar-se das cadeias. Se aquele que espreita como leão passar por aqui, certamente vocês serão presas fáceis de suas garras." Abriram os olhos e responderam: "Não vejo perigo", disse Simplório. "Quero dormir só mais um pouco", falou Indolência. "Toda pipa deve ficar de pé sobre o próprio fundo." "Que outra resposta devo dar-lhe?", acrescentou Presunção. Assim voltaram a dormir e Cristão seguiu o caminho. Perturbou-se, porém, ao pensar que os homens expostos a tal perigo recusaram a bondade daquele que oferecia auxílio, tanto por despertá-los como por aconselhá-los, oferecendo-se também para ajudá-los a livrar-se dos grilhões. Cristão avistou 2 homens pulando o muro pelo lado esquerdo do estreito caminho, e o alcançaram. O nome do primeiro era Formalista, e o segundo chamava-se Hipocrisia. Cristão então perguntou: "De onde vêm os cavalheiros e para onde vão?" "Nascemos na terra da vanglória, e vamos louvar no monte Sião." "Porque não vieram pela porta que fica no começo do caminho? Os senhores não sabem que aquele que entra, não pela porta, mas sobe por outra parte qualquer, ladrão e salteador? Algumas pessoas nos contaram que ir até a porta só para entrar era perda de tempo. E que, portanto, a melhor maneira era tomar um atalho e pular o muro, como eles já haviam feito. Mas violando assim a vontade do Senhor da cidade celestial, para a qual seguimos, será que ele não os terá como transgressores? Todos os nossos compatriotas concordam que essa entrada ou porta estreita é muito longe. Nossos conterrâneos preferem pegar um atalho e pulam o muro nessa parte do caminho, como nós fizemos. Isso já acontece há mais de 1000 anos. Será que essa sua prática resistirá a um julgamento perante a lei? Disseram que esse costume, sendo de tão longa data, mais de 1000 anos, sem dúvida seria admitido como ato legal por qualquer um. E além disso, que diferença faz se chegamos por essa ou aquela entrada? Parece que você entrou pela porta, mas nós que pulamos o muro também estamos no caminho. Em qual aspecto é a sua condição melhor do que a nossa?" "Eu caminho segundo a regra do meu mestre. Vocês caminham segundo a sua imaginação. Vocês já são tidos como ladrões pelo Senhor do caminho. Portanto, duvido que ao final venham a ser tidos como peregrinos verdadeiros. Entraram por conta própria, sem a orientação dele, e seguirão por conta própria, sem a misericórdia dele." Ouvindo isso, pouco argumentaram, mandaram apenas que Cristão se preocupasse com sua vida. Vi que prosseguiam, cada qual em seu caminho. Os 2 homens, porém, disseram a Cristão que não duvidavam de leis e mandamentos, mas que os cumpririam tão conscienciosamente quanto ele. Logo falaram: "Não podemos ver em que vocês diferem de nós, senão pela sua roupa, que supomos lhe foi dada por alguns de seus vizinhos para esconder a vergonha da sua nudez. Por leis e mandamentos vocês não serão salvos, pois não entraram pela porta. Quanto à minha roupa, me foi dada pelo Senhor do lugar para onde eu vou, como vocês dizem, para cobrir a minha nudez. E a tenho como sinal da bondade dele para comigo, pois antes nada tinha senão trapos. Eu acredito que quando chegar ao portão da cidade, o Senhor de lá me reconhecerá como um dos seus, pois trago a roupa que ele me deu no dia em que me despi dos meus trapos. Tenho, além disso, um sinal na testa", disse Cristão, "do qual, talvez, vocês ainda não tenham se dado conta. Um dos companheiros mais íntimos do meu Senhor gravou esse sinal aqui no dia em que meu fardo me caiu dos ombros. Digo-lhes, ainda que me foi dado na ocasião um pergaminho selado, para eu me consolar pelo caminho com sua leitura. Recebi também ordens de o entregar no portão celestial, como sinal da certeza de que poderei entrar. Tudo isso são coisas de que duvido que vocês sintam falta e desejem, pois não entraram pela porta." Os 2 não responderam a esses comentários, mas entreolharam-se e começaram a rir. Notei que ambos passaram a caminhar atrás e Cristão seguia à frente, sozinho. Seguiu sem falar mais com os estranhos, suspirando aliviado.
Para revigorar-se, lia o pergaminho que havia recebido de um dos seres resplandecentes. Todos prosseguiram até chegar ao sopé de um morro, onde, na baixada, via-se uma fonte. Também, no mesmo lugar, havia 2 outros caminhos além daquele que, reto, provinha da porta. Um virava à esquerda, o outro à direita, ao sopé do morro, mas o caminho estreito seguia diretamente morro acima. A subida pela encosta do morro se chamava Dificuldade. Cristão caminhou até a fonte e bebeu um pouco d'água. Logo depois começou a subir o morro, dizendo: Este morro alto tenciono escalar, a dificuldade não me deterá. Imagino que passa aqui o caminho da vida. Não temo, nem desisto da subida. Difícil é decidir o caminho certo. O errado, apesar de fácil, leva à perdição, de certo. Os outros 2 homens também chegaram ao sopé do morro, mas quando viram que a subida era íngreme e que havia 2 outros caminhos a tomar, presumiram que os 2 caminhos pudessem se encontrar do outro lado do morro. Resolveram então seguir essas trilhas incertas. O nome de uma delas era Perigo, e a outra se chamava Destruição. Assim, um deles seguiu o caminho chamado Perigo, que o levou até uma grande mata, e o outro seguiu o caminho rumo à Destruição, que o levou a uma vasta região repleta de montanhas sombrias, onde tropeçou e caiu para não mais se erguer. Eu vi Cristão subindo o morro. Percebi que passara a caminhar e depois a escalar apoiado nas mãos e nos joelhos, pois a subida era íngreme. No meio do caminho do cume, havia um caramanchão aprazível, feito pelo senhor do morro para descanso dos viajantes. Chegando ali, Cristão sentou-se para descansar. Tirou o pergaminho que guardara junto ao peito e leu para se confortar. Passou também a examinar mais detidamente a roupa que recebera diante da cruz. Deixou-se vencer pelo cansaço e cochilou, logo caindo em sono profundo. Durante o sono, o pergaminho caiu da sua mão. Alguém se aproximou e o despertou, dizendo: Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Cristão despertou e retomou a subida, apressando-se pelo caminho até chegar ao cume do morro. 2 homens vieram correndo ao seu encontro. Um deles se chamava Hesitante, o outro, Desconfiança. Cristão disse a eles: Senhores, por que estão correndo na direção errada? Hesitante disse: Estou indo para a cidade de Sião. Quanto mais você avança, mais perigo encontra, e por isso estamos voltando. Isso mesmo, disse Desconfiança, pois bem à nossa frente, no meio do caminho, vimos 2 leões deitados. Não sabemos se estavam dormindo. Só pensamos que se chegássemos mais perto, eles imediatamente iriam nos devorar. Vocês me amedrontam, disse Cristão. Mas para onde devo fugir? Se voltar à minha terra, sei que ela está reservada para o fogo e o enxofre, e ali certamente morrerei. Se conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza de que lá estarei seguro. Tenho de arriscar. Voltar é morte certa. Mas à frente está o medo da morte e a vida eterna jaz além. Por isso vou prosseguir. Assim, Desconfiança e Hesitante desceram o morro correndo e Cristão seguiu o caminho. Ponderando novamente o que ouvira dos homens, apalpou o peito em busca do pergaminho. Procurando, porém, não o encontrou. Então Cristão se viu em grande aflição, sem saber o que fazer, pois aquele pergaminho costumava aliviá-lo, e que seria também seu passo para a cidade celestial. Confuso, não sabia que rumo tomar. Lembrou-se, por fim, de que dormira debaixo de um caramanchão na encosta do morro, e, caindo de joelhos, pediu a Deus perdão pelo seu ato insano e voltou para procurar o pergaminho. Cristão, pesaroso, suspirava e chorava. Repreendia-se por terem sido insensato a ponto de adormecer no lugar, que foi feito só para um breve descanso do viajante. Voltou na esperança de achar o pergaminho que servira de consolo na jornada. Desceu até enxergar o caramanchão, descia assim lamentando aquele sono pecaminoso e dizia: Ah, desventurado homem que sou por ter dormido durante o dia, por ter dormido em meio à dificuldade, por ter usado o descanso para aliviar a carne, quando o senhor do morro fizera somente para alívio do espírito dos peregrinos. Quantos passos não dei em vão? Com pesar vou trilhar este caminho, enquanto poderia trilhá-lo com alegria se não fosse esse sono pecaminoso. Já poderia ter adiantado o meu caminho. Preciso refazer os mesmos passos 3 vezes, caminho que podia ter trilhado uma só vez. Talvez a noite me apanhe, pois o dia está quase no fim. Afinal, alcançou novamente o caramanchão, onde por algum tempo ficou sentado chorando.
mas olhando debaixo do banco enxergou o pergaminho, que pegou com afinco, guardando-o novamente junto ao peito. Quanta alegria sentiu esse homem por recuperar o pergaminho, pois era certeza de vida e garantia de aceitação no desejado céu. Assim deu graças a Deus por ter guiado seu olhar ao lugar onde estava, e com satisfação e lágrimas retornou à jornada. Subiu o caminho rapidamente até o cume. Porém, antes de lá chegar, o sol já se pusera, e isso fez lembrar da futilidade do seu sono e se pôs a lamentar. Ah, sono pecaminoso! Por sua causa tenho de prosseguir sem o sol. As trevas devem cobrir os meus passos, e ouvirei os ruídos sombrios das criaturas da noite, tudo por causa desse sono pecaminoso. Agora também se lembrava da história que desconfiança e hesitante haviam me contado, o quanto se apavoraram ao ver os leões. Então o cristão pensou: esses animais saem à noite em busca das presas, e se me encontrarem no escuro, como poderei fugir? Como evitar ser devorado por eles? Assim, seguiu seu caminho, mas enquanto lamentava seu deslize, ergueu os olhos, e diante dele, bem ao lado do caminho, erguia-se um suntuoso castelo, e seu nome era Belo.